meu Deus. Está no ar o programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, muito boa tarde a você, querido ouvinte, a você internauta que nos acompanha nas tardes de sábado aqui no programa Jornada Feliz. Eu sou Liliane Costa, nós vamos estar com vocês até às 15 horas e 30 minutos. E hoje, como esse programa é sempre atual e traz temas relevantes para tirar as suas dúvidas e também para te manter informado na hora da notícia, juntamente com o meu amigo jornalista Pierre Magalhães, nós vamos tirar todas as suas dúvidas com relação às eleições 2020. É isso mesmo, o que pode e o que não pode. Gente, essa eleição, ela tá um pouco diferente, né? Surgiram aí várias regras, tiveram algumas mudanças e nós vamos deixar você atualizado. E na hora do bate-papo, vocês não podem perder. Nós vamos falar sobre a oração e os benefícios para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional e também para a sua saúde psicológica. É isso mesmo. E quem vai falar mais conosco da palavra de Deus, para contar algumas experiências que já teve com orações, é a pastora Marilene de Lima. Nós vamos receber ela aqui nos nossos estúdios e você pode deixar seu pedido de oração, né, ligando aqui no nosso telefone no 3216-3202, gente. Mas antes da gente começar com o pensamento da tarde, eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos internautas, o pessoal que nos acompanha pelas ondas do rádio, os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, a igreja realizadora deste programa. Bom, pessoal, vamos então dar prosseguimento porque hoje, essa tarde, vai ter muita informação. Está no ar o programa Jornada Feliz. Pensamento da tarde. Pensamento da tarde de hoje. Lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Não fale mal de ninguém. Não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o coração. A irritação e o ódio são venenos. Aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer com a sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Bom, pessoal, todos nós, nós temos sempre aquela busca, aquele ideal de felicidade. Mas o que a gente precisa entender? Que existe um segredo, para que nós venhamos alcançar esse sentimento assim de felicidade. E um desses segredos, um desses caminhos é nós realmente aprendermos a amar o próximo como a si mesmo. A deixar de lado os sentimentos, por exemplo, como raiva, como rancor, porque realmente são como veneno para sua alma, para sua emoção. E como nós dissemos aqui nesse pensamento, existem comprovações de que a raiva, o rancor causam mal-estar ao fígado, descontrola o sistema nervoso. Então nós temos que nos amar, nós temos que nos cuidar. E esse cuidar é justamente selecionar que tipo de sentimento você vai deixar que entre no seu coração. Se você for observar a vida de pessoas longínquas, pessoas que têm aí longos anos de vida e muita história para contar, você vai ver que são pessoas mais propensas ao perdão, mais propensas à humildade, a bons relacionamentos, São pessoas que de alguma forma, talvez até em algum momento foram feridas pela vida, circunstâncias da vida, mas fizeram a escolha de relevar, de esquecer e de tocar a sua vida em frente. Então, esse é o segredo. Então fica esse pensamento da tarde de hoje para que todos nós venhamos ter uma jornada feliz e muito longínqua nessa terra, ok, gente? Vamos então para a hora da notícia. Vou até colocar aqui o meu óculos, porque agora o assunto que a gente vai falar é sério. Política, o Pierre, envolve a nossa vida, mexe com a vida da gente. A gente tem que estar aí sempre passando transparência e informação para os nossos ouvintes, porque é um momento crucial, a escolha dos nossos representantes, hein, gente? Notícia, os destaques da semana. Então vamos entrar com a hora da notícia e o assunto hoje nós vamos falar sobre as eleições de 2020. Para você, querido ouvinte, internauta, e nós vamos falar sobre as regras. O que um candidato e eleitor podem e não podem fazer. A gente sabe que veio aí a pandemia do Covid-19, que levou o Congresso Nacional a mudar as datas da eleição, Então, assim, o primeiro ponto, ele está marcado
primário já registrado para ser no dia 15 de novembro. E o segundo, se acontecer, por exemplo, aqui na cidade de Uberlândia, vai ser para o dia 29. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, excluiu a necessidade de biometria este ano. Então, assim, estava até tendo um cadastramento nos anos anteriores que estava sendo feito nos cartórios eleitorais, né, para que você chegasse lá, já mostrasse a sua pronto lá na hora de votar, só que, gente, sem, né, sem precisar assinar mais ao caderninho. Mas, assim, diante da epidemia do Covid-19, teve uma mudança de planos. E essa, olha só, vai ser a primeira eleição em que os partidos, eles não vão poder fazer alianças para disputar as vagas das câmaras municipais, somente as prefeituras, né? Então, ou seja, não tem mais a coligação, gente. E assim, algumas pessoas às vezes pensam assim, ah, mas será que vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil? Olha, o que muda, na verdade, para vocês entenderem, é que antes, por exemplo, tinha alguns partidos que eles pegavam rabeira. Então, às vezes, por exemplo, tinha aquele partido pequeno que pegava uma rabeira num partido grande, que era um puxador de voto. E aí, o que acontece? Agora, todos os partidos cadastrados vão ter que ter lá o número X de voto do coeficiente eleitoral. Ou seja, a gente vai ter que ter muito voto para poder eleger representante. Pequeno, grande, não é isso, Pierre? Explica um pouquinho para nós. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Liliane. Boa tarde você, ouvinte da Rádio Operação em Vida. Muito boa tarde a você que nos acompanha aí pelo Facebook e pelo YouTube. Bom, pessoal, a gente está com informação aí referente às eleições proporcionais. A primeira vez em que teremos os partidos aí tendo que lançar um número... Sem coligação, né, Pedro? Um número bacana aí de candidatos para quê? Para alcançar o seu coeficiente eleitoral. E o que vem a ser esse danado esse coeficiente eleitoral? O que muda, né, Pedro? Qual a diferença? Então, assim, só para a gente explicar rapidamente, antes um partido ele poderia, vamos supor, juntar em 2, 3, 4... coligações, às vezes juntava um partido grande, um pequeno, exatamente, né? para poder alcançar um coeficiente eleitoral, vamos supor. Ou a coligação X precisaria de 10 mil votos para eleger um vereador, exemplo. Então, por conta disso, eles se juntavam, né, um partido com menor cacife eleitoral, se juntavam a um outro maior para poder ganhar tempo de televisão e assim eleger um número maior de vereadores aí numa coligação, o que facilitava bastante aí as negociatas políticas, inclusive aí até a corrupção. Agora, cada partido, por conta da lei da cláusula de barreira, que foi aprovada no Congresso Nacional no ano de 2017, né, delimitou que cada partido, para ter um vereador eleito, tem que ter pelo menos, esse candidato ele deve ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral convertido em votos, ou seja, se o coeficiente eleitoral de um determinado partido for 10 mil votos, esse candidato, para ser eleito, ele tem que ter pelo menos 1000 votos, porque senão não passa. Essa é a cláusula de barreira, não é isso? Então, assim, é uma situação que veio para dinamizar um pouco mais as eleições aí neste ano de 2020, que vai ser a primeira com a nova regra. Tá, Pierre, mas o que vem a ser esse quociente eleitoral? Esse quociente eleitoral é o número de partidos, é o número número de vagas número que de tem votos, na Câmara, número de né, votos, das cadeiras disponíveis. Não, número de votos dividido pelo número de vagas. Aí, esse coeficiente... No caso, em Uberlândia são 27, né? Exatamente. 27 cadeiras. Exatamente. Então, vou dar um exemplo bem besta aqui. A gente coloca 11.455 votos válidos, por exemplo. E o número de vagas seria 11, uma continha bem besta que eu fiz aqui. Se for dividir isso por 11, o resultado vai dar 1.041. Esse é o quociente eleitoral do partido. Né? Pierre, mas resumindo assim para o nosso eleitor, né, a pessoa que quiser fazer a conta em casa, né, pega o número X de votos, por exemplo, que a cidade de Uberlândia tem, isso, e aí divide pelas cadeiras de vereador com o seu coeficiente. Esse é o quociente eleitoral, esse é o quociente eleitoral do partido. Né? Agora, vamos ver aqui, esse é o quociente eleitoral. Ou seja, o que cada partido ali, o que cada pessoa, né, deve ter. Agora, o quociente eleitoral partidário é um pouco diferente. Eu pego esse número de vagas, o que deu aí,
dividido entre o número de votos pelo número de vagas e coloco e divido por exemplo, e divido pelo número de votos que o partido teve. Aí dá o quociente eleitoral, ou seja, se eu dividir, por exemplo, vai dar aí 6.000 votos o partido teve pelo número do quociente eleitoral, o partido vai ter média de 5 vagas. Então eu pego a quantidade de votos, eu pego a quantidade de votos geral para ficar mais fácil de entender, divido pelo número de cadeiras e depois eu divido pelo número de votos que o partido teve. Aí, com esse resultado, eu vou identificar, poxa, o partido vai ter 5 vagas. Então, dessas 5 vagas, o partido ele tem que ter aí, ele vai poder eleger 5 pessoas. Aí, nessa brincadeira, como é que funciona a cláusula de barreira? Por que não é qual que é a grande sacada dessas eleições? Eu não vou pegar um cara do partido da Nico ali que foi o terceiro mais votado do partido, e ele não vai ser eleito se ele não tiver pelo menos 10% do voto do quociente eleitoral do partido, que seria o exemplo que eu dei aqui de 1041. Se ele não tiver 10% desse voto, sem chance, ele não vai ser eleito. Então, por isso que muitas das vezes a gente via uma discrepância danada, uma pessoa com 900 votos, uma pessoa com 1.000 votos sendo eleita, e um cara com 2.500 votos, com 3.000 votos que não foi eleito. A gente tem exemplos clássicos disso aqui que aconteceu em Uberlândia, né? Eu posso citar, assim, que eu me lembro de cabeça agora, da vereadora Lisa Prada. Ela teve 3.500 votos, só que ela foi para uma chapa, ela foi para um partido cujo coeficiente eleitoral era muito grande. E o partido não conseguiu ajudar ela a se eleger. E eu me lembro de um candidato, acho que era o Tiãozinho, né, Deus o tenha, ele teve 1.000 e pouquinho votos e foi eleito. Então, assim, ficou uma discrepância, né? Mas por quê? Tem aqueles famosos puxadores de votos, né? E essa regra ela veio para evitar o famoso efeito Tiririca. O Tiririca, para quem não sabe, foi eleito pela primeira vez em São Paulo com mais de 1 milhão de votos para deputado federal e levou aí uns 15 caras que não teve nem 10.000, 15.000 votos aí. Então, para evitar esse efeito aí... O efeito cascata, né? Esse efeito cascata, esse efeito que, na verdade, não representa a vontade da população, porque, como se diz, mais gente votou num determinado candidato e ele não foi eleito, e o cara, por ter entrado num partido mais... num partido assim, com mais fácil, né, de entrar, de votar, ele acabou sendo eleito, né? Passar boa tarde aqui para meu amigo Marco Aurélio Modesto, me acompanhando aqui. Então teve essa mudança aí, Liliane. Então, assim, foi uma coisa que, ao meu ver, veio para facilitar o entendimento do eleitor, de em quem ele está votando. Eu estou votando fulano, eu estou votando ciclano, porque nas eleições proporcionais é importante saber que nós não votamos na pessoa, tá? Diferentemente das eleições majoritárias, sobre as quais nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós votamos no partido, ou seja, eu estou votando no partido que o fulano, né, é candidato. Por isso que é importante demais a gente falar sobre isso. Então, assim, a gente conclui essa parte de coligação, mas agora, para manter você, né, ouvinte informado, só para esclarecer, esse ano, quais são as eleições que a gente vai ter? A gente vai ter eleição para vereadores e eleição também para prefeito, né? A gente tem alguns internautas acompanhando aqui, ó, José João, um abraço, José João, serve tudo, meu grande amigo. Bom, gente, limites de gastos de campanha, né? As despesas de campanha também estão dentro aí das novas regras e devem respeitar um limite que varia conforme o cargo disputado, né, a cidade e o turno da eleição. O candidato que descumprir o teto estará sujeito a multa e poderá responder por abuso de poder econômico. Esses limites de campanha eles são corrigidos pela inflação e medidos pelo índice de preços ao consumidor, o IPCA. Bom, autofinanciamento, o candidato, olha só as regras, poderá usar recursos próprios para se autofinanciar em até 10% dos limites de gasto para o cargo. Doações, somente pessoas físicas podem fazer doações para campanhas eleitorais. As doações são limitadas a 10% da renda bruta do doador no ano de 2019. Isso aí também representa uma mudança, né, Pierre? Porque antigamente, antes de ter os ajustes na lei, empresas podiam fazer a doação. Isso. E tem também a arrecadação pela internet. Os candidatos
poderão fazer arrecadação de recursos pela internet por meio de cartão de crédito ou de débito. O doador será identificado pelo nome e pelo CPF. Para cada doação realizada será emitido um recibo eleitoral. E assim, Pierre, tem uma grande novidade também, mudanças esse ano nas eleições com relação à propaganda eleitoral, né? Isso, propaganda pela internet. Eu me lembro que a eleição passada, por exemplo, quando chegou esse período eleitoral, os candidatos não poderiam usar o recurso de impulsionamento de publicação nas redes sociais, Facebook. E me parece que esse ano vai ter uma mudança, né? Isso conta para nós mais detalhado sobre essa propaganda pela internet, ô Pierre. Pois então, ouvintes, né, internautas aí que nos acompanham, propaganda pela internet, vamos direto. O que pode? O eleitor identificado ou identificável, ou seja, aquelas páginas fake, né, esquece. Exercer sua liberdade de manifestação do pensamento, participando dos debates políticos, apoiando ou criticando o partido ou candidato. Esse é o artigo 57D da Lei 9.554/97. E o 27 do primeiro parágrafo da resolução do TSE. Veicular propaganda eleitoral em site de candidato, partido ou coligação, desde que os endereços sejam comunicados à Justiça Eleitoral e estejam hospedados em provedor estabelecido no Brasil. E, inclusive, parece que tem uma regra aí, Pierre, que tem que constar lá nos propaganda eleitoral. Sim, vamos falar sobre isso agora. Não pode, por exemplo, igual, tem pessoa, vamos supor que às vezes a pessoa é ligada a alguma ONG, e aí a pessoa tem lá o site da ONG, né? E aí, eu vou fazer um impulsionamento pelo site da ONG, por exemplo, a escolinha de futebol, o candidato é ligado. Não pode, né? O impulsionamento tem que ser feito por uma página que tem realmente assim, a imagem identificada do candidato, né, no caso, bem figurado. E agora, assim, a dúvida que eu tenho, Pierre, é se, por exemplo, pessoa que ela não criou a página antes, né, desse período agora de propaganda eleitoral, você pode vir a criar e impulsionar? Bom, a criação da página, ela até pode acontecer, mas desde que seja registrado lá no Tribunal Regional Eleitoral, com o número do CNPJ do candidato, tudo bonitinho, em sites provedores hospedados aqui no Brasil. Mas e as páginas já existentes? E o perfil pessoal do candidato? Mesmo processo. Tem que ir lá no TRE registrar, colocar o nome do candidato bonitinho. Para quê? Para facilitar a questão aí da fiscalização. Porque tem muitas páginas falsas, tem muitos robôs que são criados aí para impulsionar, eu vou dizer assim... Pra fazer um impulsionamento, você acha que a pessoa tá conversando com você e é o robôzinho lá curtindo, conversando. Os conteúdos, né? E tal. Então, assim, é uma coisa que a gente... tá proibido, né? Que a gente tem que ficar atento sobre isso. Veicular propaganda eleitoral por meio de blogs, redes sociais, aplicativos e mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerenciado por candidatos, partidos políticos, coligações ou pessoas naturais. Ou seja, eu posso receber uma mensagem no meu WhatsApp aqui tranquilo, né? Falando da proposta do cara. Eu pode chegar no meu endereço lá um endereço de blog, né? Mas desde que seja registrado, conteúdo gerenciado por candidatos, partidos políticos, coligações ou pessoas naturais. Impulsionamento de conteúdo, desde que seja realizado no próprio aplicativo, ou seja, Facebook, Instagram, e pelo candidato, pelo partido ou pela coligação. Deve conter o CNPJ e a expressão propaganda eleitoral, que é o que a gente estava falando aqui. Então, essa expressão tem que ter. Se não tiver o CNPJ e nem a expressão propaganda eleitoral, sem chance. Veicular novos conteúdos nos sites, outra questão também. Veicular novos conteúdos nos sites, blogs e redes sociais de candidatos, ou seja, o cara criou, se você quiser criar um site amanhã, pode. Partidos e coligações, impulsioná-los até a véspera da eleição. Isso é o que pode fazer. E tem também, Pierre, outras questões, né, que eu queria estar falando aqui para nós continuarmos. Amanhã, né, para você ouvinte que não sabe, já começa a propaganda eleitoral, né, inclusive aí na internet. Bom, e assim, caminhada e carreata. Quais são as regras? De 27 de setembro até as 22 horas de 14 de novembro, poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada,
carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-tri. Em funcionamento, o Pierre falou aqui para nós, né, a respeito da internet. Telemarketing é vedado, gente. Você não pode ter telemarketing não, né, Pierre? Tem muitas informações sobre o que não pode. Isso aqui tem mais tópicos do que não pode para a internet do que o que pode. Sim, pode falar aí. Por exemplo, uso de serviço de telemarketing disparo em massa, negativo. Se você recebeu uma ligação em nome do candidato fulano de tal, ou travestido de oi, como você está? Tudo bem? Quero saber um pouco mais sobre a sua vida. A gente está numa campanha sobre não sei o que tem. Você pode ter certeza que tem um candidato envolvido por trás disso aí. Contratação de impulsionamento de conteúdo em redes sociais por parte daquele que não seja candidato. Ou seja, é aquela pessoa que é um apoiador, né? Mas quer dar uma força, não pode, né? Um apoiador, então de repente eu tô lá com a minha agênciazinha lá pequenininha, só a mesa, computador. Os caras me contratam para poder impulsionar produto, eu não posso ser contratado para isso, né? Contratação de impulsionamento que não seja disponibilizado pelos aplicativos, né? Ou de qualquer forma alterar artificialmente a visualização da propaganda eleitoral, mais conhecido, né, como os tal do robô. Veiculação de qualquer forma de propaganda eleitoral, ainda que gratuita, em sites pessoais de pessoas jurídicas, públicas ou privadas, né, que era o que a gente tinha falado um pouco mais cedo. Ou seja, não posso vincular a imagem do candidato a um site de pessoa pública, a um site de pessoa jurídica pública ou privada, ou seja, empresa nenhuma. Veiculação de qualquer tipo de propaganda paga, de forma nenhuma. Impulsionar propaganda eleitoral negativa, neca de pedir. São aquelas críticas, aquelas fake news, né, Pierre? Exatamente. Atacando o outro. No finalzinho aqui eu quero deixar um destaque especial sobre as fake news. Eu faço questão de fazer até de improviso aqui. Eu não trouxe nada tipo de fake news aqui. Eu quero fazer questão de falar olho no olho com você, eleitor, com você, ouvinte, sobre a questão das fake news. Realizar propaganda eleitoral atribuindo indevidamente a sua autoria a terceiros, né? Também tem a questão do fake news. E tem um destaque: encaminhamento de mensagens eletrônicas ou instantâneas deve permitir o descadastramento do eleitor que não quiser mais recebê-las. O candidato tem até 48 horas para cessar o encaminhamento da mensagem, sob pena ou multa de R$100 por mensagem. Ou seja, eu recebo uma mensagem no WhatsApp, eu já falo, cara, quer receber isso mais não. Ele tem 48 horas para tirar isso do ar. Se eu não tirar do ar, é R$100 por multa por mensagem a mais que ele enviar. Pierre, mas continuando aqui, eu quero passar para outros tópicos, né, que a gente tem um tempo limitado. Propaganda proibida na rua. Atenção, proibido fazer propaganda de qualquer natureza, incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos em locais como cinemas, clubes, lojas, centros, né, comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada. E a proibição também se estende a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros e cercas. Então a gente vê aí uma eleição bem diferente vindo por aí, hein, Pierre? Propaganda permitida na rua. É permitido colocar bandeiras na rua desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos no período entre 6 horas da manhã e 22 horas da noite. Também é permitido colar adesivo de 50 centímetros por 50 centímetros em carros, motos, caminhões, bicicletas e janelas residenciais. Né? Propagandas em veículos, envelopar o carro, né, cobrindo totalmente com adesivo com propaganda eleitoral está proibido. No máximo, poderá ser adesivado o para-brisa traseiro, desde que o adesivo seja microperfurado ou colocar em outras posições adesivos que não passem de meio metro quadrado. Distribuição de brindes, né? Durante a campanha eleitoral é vedado ao candidato ou comitê confeccionar e distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou outros bens. Outdoor, é vedada a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive também eletrônicos. Alto-falantes, né? O uso de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido de 27 de setembro a 14 de novembro, porém os equipamentos não podem ser usados a menos de 200 metros de locais como as sedes dos poderes executivo e legislativo, ou seja, prefeitura e câmara,
quartéis de hospitais, além de escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Então, se for usar, né, o alto-falante tem que ser uma distância de 200 metros desses locais. Em cabos eleitorais, como toda eleição, a contratação é permitida, mas respeitando alguns critérios conforme a quantidade de eleitores do município. Pierre, fala um pouquinho aí para nós das propagandas no rádio, na TV, como é que vai funcionar essa questão? Debates. Vamos lá. Rádio e TV, muita coisa aqui, gente, são só 16 páginas aqui de conteúdo. É muita coisa, é muita informação que a gente tem que passar aqui e vale a pena você, leitor, saber. Veicular rádio e TV, o que pode? Veicular programas jornalísticos, ainda que contenha alguma alusão ou crítica a candidato ou partido. Promover debates ou entrevistas com candidatos, segundo o artigo 46 da Lei 9.504/97. Pode, né, Pierre? Deixa bem claro, pode. Pode sim. Posso chamar um entrevistado, posso chamar algum candidato aqui para conversar comigo, bater um papo comigo aqui. Posso fazer uma rodada de entrevista aqui para trocar uma ideia, né? Então, isso eu posso fazer, isso a gente pode fazer. Veicular propaganda eleitoral gratuita em bloco e por inserções nos dias e horários determinados pela legislação. Isso é o que nós, rádio e TV, podemos fazer. O que não pode, desde o dia 31 de agosto, está proibido transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidato. Daí o nosso cuidado sempre ao convidar alguém, quando a gente vem convida para fazer nossa entrevista aqui. Já tiveram alguns pré-candidatos aqui, né? E do dia 31 de agosto para frente, a gente orientou para que eles não comentassem de forma nenhuma que eram pré-candidatos para não infringir essa legislação aqui, né? Transmitir imagens de realização de pesquisas, ainda que seja possível identificar o entrevistado. A gente só pode transmitir o resultado, só posso vir cá informar qual que é a porcentagem que cada um teve. Veicular propaganda política, paga, né, no caso. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Veicular ou divulgar filmes, novelas, séries ou outros programas que contenham alusão ou crítica a candidato ou partido político. Divulgar nome de programa que seja coincidente com o nome do candidato ou variação nominal escolhida para constar na urna, ainda que pré-existente. Por exemplo, vamos supor que vou dar exemplo do Lorival aqui, que era o candidato mais esperado, né? Uhum. Vamos supor que eu chego aqui e falo, gente, me chama que eu vou. Pode, né? Usar jargões, algo que... Eu estou atribuindo campanha ao Lorival, né? Então, assim, acaba que não pode fazer. Alô? Destaques. Vedações à programação de rádio e TV. As vedações à programação de rádio e TV iniciam-se no dia 17 de setembro, após o prazo final para a realização das convenções. Ou seja, essas vedações aqui que nós citamos, com exceção daquela do dia 31, começou a valer a partir do dia 17 de setembro. Ou seja, homologou os candidatos ali, o partido, né? Aí a gente define o que pode ou não ser falado, né? A gente define ou não o que enquadra ou não nessas regras que eu acabei de listar para vocês aqui, tá? E só lembrando, pessoal, só fazendo um adendo rapidamente aqui, hoje, dia 26 de setembro, se encerra o prazo para registro das candidaturas pelo TRE, para que seja feita a análise e veja se pode ou não, se o cara pode ou não concorrer, Liliane. Ok. Bom, Pierre, eu queria te fazer uma pergunta. Você já chegou quando você era mais jovem, aí num showmício das campanhas políticas que tinha nos bairros? Pierre do céu, eu gostava, eu vou te falar, eu gostava de ir naquele showmício, parecia que era a parte mais interessante da política, gente. Era na parte de casa. Nossa, achava bom demais, mas gente, não pode mais, né? Não pode. Então, showmício, é proibida a realização de showmício para promoção de candidatos, assim como apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.
O que pode usar, né? A gente falou que tem um monte de coisa aqui que não pode, brinde, essas coisas, né? Bom, é permitido a qualquer tempo o uso pelo eleitor de bandeiras, broches, adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes como forma de manifestar preferência por partido político ou candidato. Bom, a gente falou aqui dos debates, né? O Pierre comentou aqui. Santinhos, importante frisar, né? O Pierre, essa parte, porque Santinhos, quando dá aquela época do dia da eleição, gente, as escolas amanhece muitas vezes, né, cheia de santinho papéis, isso é muita falta de educação, gente, viu, e ética. Jogar no chão santinhos ou material de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, ainda que na véspera da eleição, configura propaganda irregular, ou seja, susceitando-se o infrator à multa. E o candidato beneficiado que tiver conhecimento da prática também pode ser punido, né, gente? Então, assim, é um tipo de político que não cabe mais, gente, né? São tipos de atitude que não cabe mais, não dá mais para nós, enquanto sociedade, como se diz, permitir esse tipo de ação. Bom, e no dia da eleição, como que vai ser, já que a gente ainda está sob a epidemia do Covid-19, né? Vamos torcer, orar para que isso passe logo, tá passando, né, gente? Uso de máscara, obrigatório. Quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada. Álcool gel, né? O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar. O horário de votação foi ampliado, vai ser das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, com horário preferencial de 7 às 10 para maiores de 60 anos. Caneta, né? O TSE recomenda aos eleitores que levem a própria caneta para assinar o caderno de votações e que o eleitor permaneça pelo tempo mínimo necessário na sessão, né, gente? Então, né, não tem aquele negócio, vamos conhecido, vamos conversar, não, vai ser tudo muito rápido. Crimes. Constitui crime no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna, né? Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet, ou seja, no dia da votação. Podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações dos conteúdos publicados anteriormente. Manifestações silenciosas, né? No dia da eleição, estão permitidas manifestações individuais e silenciosas da preferência do eleitor pelo uso de camisetas, bandeiras, broches e adesivos. E aglomeração de apoiadores estão ao término do horário da votação. É isso aí. Quer finalizar, Pierre? Comentar mais alguma coisa? Só fazer uma bem rápida aqui, para a gente não perder muito o foco de como estão as campanhas para prefeito em Uberlândia, bem rapidinho aqui. Por cargo de prefeito, né, só explicando aqui, continua sendo possível a união de diferentes partidos em apoio a um candidato. Nesse modelo de representação majoritária, são eleitos aqueles que obtiverem a maior quantidade de votos, não computados os votos brancos ou nulos. Caso haja empate, né, aí a gente tem o seguinte critério de desempate, né, que é a maioridade. E nos municípios aí com mais de 200 mil eleitores, se um candidato a prefeito alcançar a maioria absoluta do primeiro turno, ou seja, 50% mais um em relação aos demais candidatos, é realizado o segundo turno, né, que já tem até data marcada, né, por acaso aconteça. Então, assim, a gente tem essa prerrogativa e para as eleições. E eu quero agora passar a lista atualizada dos candidatos, né, a gente falou na semana passada, né, de quem são os candidatos. Até então não tinha vice padronizado, agora tem. O PT tinha lançado vice, só que a vice ela desistiu por incompatibilidade de cargo público. E ainda ficam alguns imbróglios aí a serem resolvidos. Vamos lá. Prefeito Odeon Leão, candidato à reeleição, com vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira, candidato a vice. Vereador Adriano Zago e a professora Sônia Santos, né? Foram aí a professora Sônia Santos e a novidade dessas eleições aí, foi chamada para ser vice do vereador Adriano Zago. Arquimedes Lone do PT e a professora Yara Magalhães. Só que a professora Yara Magalhães, ela renunciou à candidatura por incompatibilidade de cargos públicos. Tá? A legenda ainda não anunciou o nome do substituto. Agora vamos à parte polêmica. Chico Humberto e Adriana Cristina. Essa chapa está sob júdice. Por quê, Pierre? Porque uma ala do Partido Trabalhista Brasileiro fez uma convenção, PTB, né? isso, do PTB, e elegeu
Chico Humberto e Adriana Cristina como candidatos a prefeitos e vice-prefeitos. E uma outra ala do PTB já elegeu aí Felipe Etier e Paulo Roberto Andrade Cunha, do Cidadania. Divisão no meio do partido, Pierre. Exatamente. Já está dando confusão antes de começar, hein? Exatamente. Essa chapa também está sob júdice. Ou seja, ela vai ser analisada pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para ver quem é que vai poder concorrer de fato representando o PTB e quem vai ficar de fora da disputa. Porque aqui no caso não tem tempo nem de ser candidato a vereador mais, perdeu, né? Vai ficar de fora, literalmente. Então assim, tá aqui o grande imbróglio dessas eleições aí. Gilberto Cunha, PSTU, e Francisco Tomás de Oliveira, também do PSTU. Tá aqui outra grande surpresa das eleições. Placidine Stabile de Oliveira, do MDB, né? Que é o antigo PMDB, que é o partido do radialista Lorival Santos. Estava todo mundo achando que o Lorival ia sair candidato a prefeito. Só que nas convenções do PMDB, o Placidino acabou tendo mais votos do que o Lorival. E ele foi alçado aí a candidato pelo partido. O vice ainda não foi definido. Vereador Thiago Fernandes pelo PSL e Coronel Ramalho pelo PMN, candidatos a prefeito e vice respectivamente. Wallace Alves e Liliane Cirino, só xará. Olha só. É importante. Do PSOL, ambos do PSOL. Edilson Gracioli e Eduardo Araújo, também candidatos a prefeito e vice, respectivamente pelo PCdoB. Só que neste cenário aqui, por que ainda está um pouco indefinido, Liliana, as eleições? Porque o PT está em conversas com o PCdoB, para alinhavar ali uma aliança. Aí nesse cenário aqui, o vereador Edilson Gracioli abriria mão da candidatura dele a prefeito e comporia chapa, né? E o PCdoB comporia chapa com o PT, né? Comporia uma aliança. Então eles não se lançariam sozinhos nas eleições aí. Seria uma aliança de esquerda. E um último comentário aqui, Liliana, falando sobre a campanha eleitoral. Os votos ainda estão muito pulverizados, porque veja bem, o caso Felipe Etier ou Chico Humberto, não importa, qualquer um dos dois que forem candidatos, eles vão rachar voto com os eleitores do Aldeão, que são eleitores mais tradicionais, voltados aí à área rural e etc. O vereador Thiago Fernandes, embora tenha adotado um discurso de oposição ao governo Odão Leão, ele é um candidato de um partido de extrema direita, que é o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Então acaba que esse perfil de eleitor também tem uma certa identificação. Tem uma certa identificação, né? E falando no nosso meio evangélico, nós não podemos deixar de falar de forma nenhuma. Temos o Thiago Fernandes e temos o vereador Thiago Fernandes e o vereador Adriano Zago. Ambos aí disputando a preferência dos evangélicos de uma maneira mais efetiva. Por quê? Por que eu cito os dois? Porque são os nomes mais expoentes, né? Nessa área. Na área cristã. Na área cristã, então. E realmente desponta. O pessoal sempre comenta, né? Exatamente. Então, assim, fica realmente escolhendo, qual dos dois, né? É muito importante a gente se atentar a isso também, né? Então tem esses cenários. Então, assim, é uma eleição que está bem pulverizada. A esquerda, a área esquerda do Uberlândia ainda um pouco cambaleante, porque tem o Adriano Zago aí que desponta nessa área, mas o PT, como se diz, sempre manteve a sua relevância aí, o PCdoB também, então assim, tá sempre, como se diz, sempre ali uma disputa. Então vale a pena a gente falar que as eleições em Uberlândia serão uma das mais difíceis desde o ano de 2004, quando nós tivemos aí 9 candidatos a prefeito. E quando nós tivemos, na única vez que o prefeito Odão Leão foi disputar segundo turno com o então candidato João Bittar, que infelizmente não está mais entre nós, Guilherme. Ok, pessoal, bom, essa foi a hora da notícia, né? Daqui a pouco a gente vai vir com a hora do bate-papo. Já está aqui nos nossos estudos a pastora Marilene de Lima. E o assunto que a gente vai falar, gente, é sobre oração. Quais os benefícios, né, que a oração pode trazer para a sua vida? Saúde emocional, área de relacionamentos,
psicológica, né, espiritual e também para sua saúde mental. A gente vai comentar aqui daqui a pouco a respeito de uma pesquisa, né, que alguns médicos americanos fizeram, que comprovam através da ciência que a oração, gente, realmente traz muitos benefícios para nós enquanto seres humanos, corpo, alma e espírito. Daqui a pouco a gente vai falar para vocês, né? Vocês podem mandar suas perguntas, pode fazer seu pedido de oração ligando 3216-3202. Fique com a gente, daqui a pouco a gente já volta com a hora do bate-papo. Vou deixar vocês com um breve louvor aqui na rádio, né? E daqui a pouco a gente já volta com a pastora Marilene, ok?